A inflação dos Estados Unidos veio mais quente que o esperado e vai ser muito interessante a gente poder avaliar um pouco o que isso realmente significa. Meu nome é Renan Adorno, tenho 10 anos de experiência em comércio exterior e venho há mais de 8 anos investigando para onde vai a liquidez do mundo, me aprofundando em macroeconomia e repassando esse conhecimento para você. Você pode me encontrar tanto no Instagram, como no YouTube, como também no Spotify, basta me procurar aí pelo nome Renan Adorno. Então vamos lá, vira e mexe a gente comenta sobre notícias, né, porque são bastante relevantes para sempre poder entender como que isso se encaixa na macroeconomia. Então tivemos o anúncio do CPI, que é o índice de preços ao consumidor americano, e ele veio com um número ali de 6,4%. Na verdade o mercado esperava que ele fosse baixando ao longo do tempo, o que de fato aconteceu. Ele vem sofrendo aí uma queda, né? Antes estava 7,1, depois 6,8, acredito eu, e agora está 6,4. Porém, o mercado esperava 6,2. Então, assim, esse 0,2 ele acaba sendo crucial para a parte psicológica do mercado. Então, tinha-se uma expectativa de que nós estejamos ali numa fase de desinflação, né? Então, a bolha vai começando a desinflar. E a gente sabe, obviamente, que a gente não está falando de inflação em si, mas do índice de preços a consumidor, que são coisas bastante diferentes, porque aqui não estamos falando, né, como em vários capítulos eu falo, não estamos falando de inflação monetária. Nós estamos falando de um supply shock, né, de um problema de suprimento, né, não tinha mercadorias suficientes para serem entregues e obviamente que o preço dela acaba subindo. E a gente sabe que isso é composto de um cesto de produtos, né, que é escolhido ali para fazer a fórmula. Então, o órgão nos Estados Unidos que faz isso, ele vê ali um cesto de produto, mais ou menos como no Brasil, né, como o IPCA brasileiro, e tem várias coisas aí que a gente precisa destrinchar, né? Porque todo mundo olha o número 6,4, foi um pouco mais do que o normal, o que significa que, na verdade, não estamos tendo um processo de desinflação, na verdade, nós estamos voltando a ter um processo de inflação, o que significa que o Fed vai dar uma olhada, vai falar, opa, não baixou do jeito que eu gostaria, talvez eu tenha puxado a mão ali um pouco menos do que eu precisava e eu não quero perder mais controle de uma inflação que possa voltar a subir em breve, né? Então essa acaba sendo uma grande narrativa que começa a ser criada, e você vê isso em alguns canais de televisão, você vê isso em alguns artigos, meio que acendendo novamente o alerta. Opa, talvez não esteja baixando tanto quanto nós gostaríamos que tivesse baixado. E aqui nesse capítulo eu quero destrinchar um pouco dos meus pensamentos, né, do que eu avalio, porque esse número é formado de uma série de contracorrentes. Então eu quero te ajudar a você interpretar cada vez melhor e te dar as ferramentas para isso, mesmo que você não necessariamente concorde comigo, mas pelo menos veja as forças que estão atuando nesse número. Então vamos lá, primeira coisa, que já começa de forma interessante. O cálculo de como chegar no CPI mudou desde o último CPI. Então olha que loucura, já estamos com uma regra que está mudando ao mesmo tempo que a gente vai interpretar esses números. E o que eles fizeram ali? Tem uma série de coisas, mas uma delas que é interessante é que eles não estão pegando uma média dos últimos 2 anos, mas uma média somente do último ano, com o objetivo de você tentar refletir uma coisa mais atual, que reflita mais a realidade, né? Então, tecnicamente, baseado no que aconteceu nos últimos 2 anos, era para esse CPI ser um número menor do que o que ele seria se adotasse a fórmula de antes. Mas não, ele acabou vindo um pouco maior do que se esperava, mesmo tendo essa mudança de cálculo. Então isso traz um alerta maior ainda, dá uma preocupação maior ainda para o Fed, o que dá a impressão que o mercado já está achando que, opa, o Fed, então, vai ter que voltar a ter uma subida de juros mais agressiva, ou ele vai manter o que ele está fazendo agora, ou ele vai ele vai parar de pensar em quedas de juros esse ano ainda e vai manter juros altos durante um bom tempo. Então, o mercado está meio que
precificado dessa forma. Só que você percebe que os mercados de risco, como o mercado de ações, etc., até cripto, voltou a jorrar liquidez, né? Dá a impressão de que, opa, a economia está aquecida, né? Então acabou sendo visto como uma boa notícia. Então, olha que loucura, a gente tem várias contracorrentes que acontecem, só que eu estou falando de narrativas, certo? Então, o que se enxerga, o que se vê, então vai ser muito interessante a gente poder ver os próximos passos do que o Fed vai querer fazer, baseado nesse número de 6,4, que não parece ser o que ele gostaria que estivesse acontecendo. Então, mas vamos lá, vamos tentar sempre olhar para o ponto macro, agora com a nossa lente macro, e ver ali um pouquinho do que eu pessoalmente vejo como interpretação que possa te ajudar a ver o que está acontecendo. Então, apesar desse 6,4 ser maior do que 6,2, ele continua mantendo essa trajetória de desinflação. O que é claro que a gente já é óbvio que isso vai ter que acontecer, porque o Fed vem numa campanha de destruição de demanda, né? Então a demanda vai sendo aos poucos destruída, o crédito vai ficando cada vez mais caro, as pessoas vão consumindo menos, então é um motivo ruim de você ter uma destruição artificial de demanda por conta da subida de juros do Fed. Por outro lado, você tem alguns indicadores de recuperação da parte do supply shock, que voltaram, né, como combustível, que faz grande parte aí do CPI, a comida por consequência, etc., que vieram dando uma baixada, só que isso só vem mostrando agora. Mas por que isso segurou também, que não caiu mais do que vem mostrando esse número? Porque você ainda tem o fator da moradia, você ainda tem o fator dos aluguéis, do real estate, né, do mercado imobiliário, que esse demora pra caramba, é o que mais demora para poder recuperar, e ainda estamos no momento onde ele contabiliza bastante. Só que aí que tá, o mercado, ele parece que ele vem ignorando a intensidade com que está havendo uma destruição de demanda nos Estados Unidos. E esse que é o grande perigo, porque os efeitos da subida que o Fed já fez no passado recente, nós tivemos a maior subida mais rápida da história do Fed, esse tem efeito retardado, que é o lagging effect, e mal se sabe que ele já começou a atingir a economia americana, só que ele não conseguiu demonstrar ainda na superfície o que aconteceu. E o grande problema é que eu acredito que isso vai acontecer de forma mais forte, isso fique cada vez mais nítido nos próximos trimestres, né? Então, quando você tem um lagging indicator, ou o efeito retardado de uma ação do Fed, ela não acontece de forma imediata, ela sempre acontece nos trimestres seguintes, mas a gente está tendo uma subida que não está esperando um trimestre acontecer, tá vendo? Então a gente tem ali um desbalanço completo entre medida e efeito. Então, isso pode acabar criando um efeito ricochete lá na frente. Não sei o que vai acontecer, mas é algo que eu acredito que possa acontecer. Então, como a gente já está numa tendência de destruição de demanda, e ainda não temos o efeito retardado de fato acontecendo para saber o que de fato acarretou essa mudança, então, a não ser que você tenha uma mudança radical para uma real reação da economia real, com produtos reais, com mais consumo, com mais empresas, mais contratações, eu não acredito que isso volte a acontecer. Então, você acaba que, provavelmente, o mercado pode dar uma reação, uma reação muito mais forte em mais quedas futuras de preços por falta de demanda. Então, acredito que isso possa ser um dos cenários possíveis aí. Então, eu falei já da parte do housing, né, da moradia, do real estate, que é um componente muito forte, né, só que ele está realmente atrasado nisso, e a gente vai ver no futuro o que está acontecendo com
com os aluguéis, com os próprios financiamentos, né, que ainda estão artificialmente caros, mas os valores das casas estão caindo, está aumentando bastante a quantidade de estoques no mercado, etc. Eu, pessoalmente, já estou sentindo isso na pele. É a primeira vez na minha vida, em 6 anos de Estados Unidos, que eu vi uma proposta de renovação de aluguel de apartamento ser mais barato do que eu vinha pagando. Sempre tinha subido, todas as vezes que eu tinha um contrato de renovação, ele vinha subindo, e é a primeira vez que eles apresentam um valor para uma queda. Isso significa que a empresa está tentando, o dono do apartamento, a empresa que é dona, está tentando reter os clientes de qualquer forma, porque sabe que possa vir uma queda de demanda a seguir. Então é muito interessante você ver, e também todos os indicadores que eu fui falando em todos os outros capítulos, de realmente enxergar que nós temos vários indicadores na economia real que estamos tendenciando para uma recessão. Então pode ser uma coisa que pode culminar ali num terceiro trimestre, quarto trimestre, bastante complicado aqui para os Estados Unidos, e obviamente que isso vai se refletindo ao redor do mundo também. Então, o descompasso entre o que esse mercado superficial, digamos assim, do stock market, né, a bolsa de valores, os mercados ali que é o risk on, né, que são muito focados no risco, própria cripto, né, Bitcoin, no momento que eu estou falando aqui está quase batendo $25 mil, subiu 10% somente hoje. Então mostra que os mercados estão vivendo num La La Land, numa fantasia completa, né? Então vai ser interessante ver se isso vai acabar se refletindo numa queda forte também, numa correção. Mas claro, não consigo prever o futuro, mas existe um descompasso muito grande entre o risk-on market e o mercado dos bonds, a nossa famosa curva de bonds, o nosso smart money. A curva continua extremamente invertida, mostrando que o smart money só está olhando isso de camarote e acha que esse mercado de risk-on vai bater com a cara na parede, que o Fed está completamente errado. E pior ainda, se o Fed interpretar esse número de 6,4 como sendo uma inflação que não acabou, isso pode ser bastante perigoso para uma correção mais forte ainda no terceiro e quarto semestres desse ano nos Estados Unidos. Então, realmente, a queda de braços continua a todo vapor, e alguém vai ter que ceder nesse jogo, e os capítulos já estão começando a ficar cada vez mais quentes, né? Então, você pode ser que chegue um momento em que o Fed realmente realize que quando vier um CPI absurdamente mais baixo do que se esperava, o que todo o smart money já sabe que vai acontecer, aí ele vai ver que talvez tenha pisado demais no acelerador dos juros e vai ter que compensar drasticamente para o outro lado, mas o Fed sempre vai criar a ótica de que não se preocupe, eu estou aqui com a minha caixa de ferramentas pronto para o que deve. Afinal de contas, eu já ajudei a solucionar a inflação dos Estados Unidos, que graças a mim acabou caindo, e agora que talvez tenhamos uma queda mais brusca do que esperávamos, temos muita gordura para poder queimar, porque estamos com o juro lá em cima, então eu posso ir fazendo vários cortes gradativos de 0,25, 0,50 ou até 0,75 se for necessário, para garantir a sustentabilidade da economia e criar o estímulo, entre aspas. Percebe ali que é aí que, se eu fosse o Fed e eu gostaria que todos acreditassem na minha ilusão, é exatamente o que eu faria se eu fosse o Jerome Powell. Então é muito importante que você entenda todo o processo que está por trás, porque o objetivo do Fed é criar uma previsão, né, uma profecia autorrealizada. Quando eu entendo o que acontece no mercado, e aí eu venho com a solução depois, entre aspas, e fazer acreditar que a minha medida, na verdade, que criou aquele efeito. Então você tem uma locomotiva super pesada e, obviamente, você não consegue freá-la rapidamente, você não consegue
acelerá-la, desculpa, rapidamente também. Então você fica meio que adivinhando para onde vai a inércia, digamos assim. Então é assim que eu quero que você veja cada vez mais o CPI e como as coisas vão se desenvolvendo. Só que o grande perigo aqui, que eu acho que é importante a gente começar a ver, é essa destruição de demanda, porque se essa destruição de demanda que já vem acontecendo com indicadores cada vez piores, mostrando que a economia não está bem, nós estamos diante de uma recessão em breve e não existe nenhum tipo de recuperação em mente, e todo esse mercado está completamente maluco, achando que a gente já recuperou e não vai ter recessão nenhuma, isso pode acelerar essa destruição de demanda e vai fazer com que o mercado tenha que fazer uma grande correção. E aí a recessão pode ser bem pior do que ela poderia ter sido antes, ali, principalmente para o segundo semestre de 2023. E aí a gente ficaria muito mais preocupado com um risco de deflação, e ao invés de você ter ali uma desinflação, digamos assim, você realmente partir para um processo deflacionário. Eu já falei várias vezes como a deflação ela acaba sendo muito mais perigosa do que a inflação. Então é muito importante a gente começar a olhar se de fato esse movimento vai acabar acontecendo ou se às vezes vai ficar um lenga-lenga durante o ano de 2023 inteiro e acabe só acontecendo em 2024, mas uma coisa é certa, a gente tem indicadores, temos duas bússolas diferentes, uma está apontando para o norte, outra está apontando para o sul e só uma delas está correta. Então, quase 100% das vezes o Smart Money venceu essa jogada. Então, é muito difícil você lutar contra indicadores como a inversão da curva de bonds, porque realmente eles têm um histórico de 100% de acerto até hoje para prever que não, o Fed está errado, o Fed está tomando decisões erradas baseadas em informações erradas, a economia real não está sendo lidando, né, não está respondendo a isso e a gente está vivendo basicamente uma ilusão e eu já estou precificado, já estou buscando colateral, já estou buscando instrumentos da dívida pública americana denominados em dólares, principalmente para bancos e entidades não bancárias internacionais, para você fazer um hedge, uma proteção contra alguma coisa que vai acontecer, e isso não mudou nada. Inclusive, a inversão da curva de bonds é a mais duradoura da história da curva de bonds americana, o que dá a impressão de que realmente é alguém ali que está dentro do carro com o airbag praticamente aberto, com as mãos na cabeça, já com a certeza, com a certeza de mais de 100% de que nós vamos bater em algum tipo de muro e muito forte. Quanto mais o tempo passa, maior é esse impacto, maior é a aceleração do carro. Então é importante a gente ver aí esses sinais acontecendo e obviamente vendo oportunidades, fazer a sua tomada de decisão, porque os próximos capítulos realmente estão se acelerando e acho que essa trama está ficando cada vez mais próxima. Então vai ser muito interessante poder ver essa briga da inflação versus deflação. Então, quebrando tudo isso, vendo o que está por trás de tudo isso é muito importante do que simplesmente ver uma notícia onde você fala que, opa, o CPI está 6,4 e o mercado esperava 6,2. Então tenha sempre essas ferramentas para você realmente analisar e quebrar o motivo do qual as coisas são como elas são. Ok? Então espero que isso possa ajudar aqui nos próximos capítulos de CPI e também da subida ou taxa de juros. A gente faz uns outros comentários para ver para que lado cada um foi e ver para onde vai essa trama.